Então Hitler, por exemplo, ele restringe a ideia de que deve-se ter herança na sociedade ariana. Porque a herança é você receber capital, você receber influência, independente se você tem o talento individual e a qualidade racial para exercer influência sobre aquele patrimônio em prol da comunidade. Então ele estabelece critérios de utilização da propriedade privada e de quem vai atuar aonde na sociedade ariana de acordo com os talentos individuais de cada ariano, porque o indivíduo não importa. É apenas a comunidade racial, coletividade racial, que importa no final das coisas. Mas para Hitler isso era algo natural, porque o ariano ele desenvolveu para se sacrificar. E se for o caso, né, se matar pela raça, pela coletividade racial ariana. Então esse é um tipo de socialismo que nos é muito estranho, porque de fato não é nada comentado aqui no Brasil. Não temos nenhum livro sobre isso em português. Mas, na verdade, é o que fundamenta a ideia socialista de Hitler. O nacional-socialismo, para ele, é literalmente socialismo das características genéticas da raça ariana. Porque a nacionalidade é onde a raça ariana exerce influência. Logo, nação ariana, indivíduo, biologia ariana, socialismo ariano. Eu não consigo associar isso de nenhuma maneira ao fascismo italiano, por exemplo. Bom, então essa é a minha objeção, na verdade. Antes, de novo, galera, like na live, precisa de like, a gente tá quase batendo o nosso recorde aí, que eu comecei o programa faz 2 semanas, né, o nosso recorde foi 1.600, preciso bater esse recorde hoje, tá? Então, deixem um like aí pra gente subir a audiência e bater o recorde. Fala. Boa. Bom, eu tenho algumas considerações aí a fazer, porque, de fato, esse elemento genético que você descreve não está presente no fascismo italiano, até porque o fascismo italiano ele parte muito mais de uma doutrina culturalista, se a gente pode falar assim. Isso, por exemplo, na Itália vai ser estabelecida algumas leis antissemitas, sim, né, depois de muito tempo, sob pressão dos próprios nazistas, portanto, era muito claro que ali se tratava de um elemento heterogêneo que estava sendo forçado a partir da aliança militar que Itália e a Alemanha nazista vão fazer, e realmente isso está de fora. Só que a gente tem que pensar o seguinte, imagina que nós usamos, né, termos, né, que designam doutrinas muito diferentes e nós usamos os mesmos termos. Por exemplo, se a gente fala de liberalismo, não, porque o liberalismo, aí a gente começa, não, o liberalismo, John Locke, Hobbes, até tem gente que diz que Hobbes foi um proto-liberal, e vai até o século XX. A variação que existe subsumida neste termo é muito grande. Inclusive variação que diz respeito a esse ponto que você levantou. Então, existem correntes inteiras do liberalismo que serão correntes social-darwinistas, né? E a gente sabe disso. Então, são correntes que recepcionam a teoria biológica vigente na época do darwinismo e são correntes social-darwinistas que nada tem a ver, neste aspecto particular, com a formulação liberal, por exemplo, de um Locke, né, onde nem existia biologia constituída como ciência autônoma na época. Então, assim, a distinção que existe entre essas coisas dentro do seio do liberalismo é muito grande. E, no entanto, isso não leva a gente a abdicar do mesmo termo para falar desses vários liberalismos. A gente não usa vários termos distintos. Ou seja, o que se tem aí é uma acomodação semântica de diferenças grandes entre correntes distintas de uma mesma ideologia, de um mesmo pensamento político. Por exemplo, você citou o Voltmann. O Voltmann é citado e cabe a ele um capítulo no livro do James Gregor sobre marxismo, que é um livro muito bom, aonde o James Gregor busca provar uma tese que me parece um pouco forçada, mas ele tenta, enfim, provar nesse livro, que é o seguinte, que o fascismo de Mussolini seria uma modalidade de marxismo, uma modalidade especial do marxismo. Então ele vai ali explicando as várias modalidades do marxismo. Então, o marxismo heterodoxo de Lenin, o marxismo de Voltmann, o marxismo de Bauer, o marxismo de fulano, o marxismo de Cicrano, aí ele chega o marxismo de Mussolini. Pois bem, entre esses vários marxismos, as diferenças entre eles me parecem mais agudas do que a diferença que separa
nazismo e fascismo. Por quê? Porque, embora quanto a esse ponto que você levantou, que sem dúvida nenhuma é absolutamente importante, porque diz respeito à essência mesmo do pensamento nazista, ou seja, embora exista essa diferença, uma diferença grande mesmo, e correta na sua descrição, existem também aproximações e semelhanças contra outros aspectos, né, de nazismo e fascismo. Por exemplo, a teoria do Duce de Führer, embora não seja a mesma teoria, é uma teoria muito próxima. É muito parecida a função que o líder ocupa no nazismo e no fascismo. Então você tem aquela ideia do líder que representa essa vontade geral, que representa a vontade do povo, e que é mais do que representa, ele é praticamente uma encarnação, ele encarna aquilo ali mesmo. Ele encarna e ele seria dotado de qualidades excepcionais. Então ele seria o homem heróico, o grande homem, aquele que vai ressuscitar uma civilização perdida, enfraquecida, né? A posição do Mussolini seria comparável à posição de um César, né? Existe também, tanto na Alemanha quanto na Itália, uma ideia que o Griffin cita isso, que é a tentativa de chegar a uma outra época de glória. Ou seja, são países que se viam como declinantes, ou seja, eles tinham um diagnóstico de que eles estavam em declínio, e que buscavam, através da sua prática política, da sua praxis, atingir uma época de glória novamente, né? Um retorno que eles chamam de palingenético, né? E isso também está presente em Itália e Alemanha e em outros movimentos fascistas, como por exemplo o movimento da Romênia, que aí já tem outras características, tem características religiosas, né? O Cornélio Codreanu era visto pelos seus como quase uma espécie de profeta, uma figura meio iluminada e tal. Ele tinha esse elemento religioso muito forte, que não está presente, pelo menos não de forma central, apenas de maneira marginal, no fascismo italiano e no alemão. Então isso também está lá. Também está lá uma duríssima crítica ao pensamento burguês, né? Então, a todo o declínio burguês, ao atomismo que você citou, isso está presente tanto no nazismo quanto no fascismo. E por aí vai. Então, eu acho que tem muitos elementos em comum. Existe não só esses elementos que pertencem à descrição tipológica dos fenômenos, existe também uma aliança histórica, existe também um momento idêntico, né, de surgimento, um contexto histórico muito parecido entre as duas nações, inclusive, que são nações de unificação tardia, são nações de um capitalismo tanto quanto debilitado, né, tanto Itália quanto Alemanha, com problemas de representação parlamentar e tudo mais. Então, eu acho que assim, o número de fatores, a importância dos fatores convergentes, permite que essa diferenciação que você descreve aí, que é uma diferenciação fundamental, possa estar lá presente, mas não invalide o movimento teórico de se criar um conceito geral que abrange os dois, sobretudo tendo em vista a ideia de conceitos gerais para o liberalismo, para o marxismo, enfim, para outras correntes que têm inclusive muito mais extensão temporal do que a fascista e que albergam aparentemente divergências e fenômenos distintos, bem mais distintos do que aqueles fenômenos que estão albergados sobre a etiqueta fascista. Eu concordo com você, Ricardo, na questão ali de que, de fato, o umbrella term, liberalismo, né, abarca um monte de concepções, assim como o socialismo, né, marxismo e tal, mas eu tento militar contra essa tendência, na verdade. A minha luta, na verdade, por um pouco mais de acurácia conceitual histórica. Por exemplo, como você falou, o liberalismo abarca várias coisas a ponto de próprio Giovanni Gentili, o filósofo do fascismo, ter se chamado de liberal em um certo momento da sua vida. Mas quando fomos ver, na verdade, era um liberalismo completamente estranho ao que nós entendemos hoje em dia como liberalismo. Bem, embora seja uma coisa corrente na história das ideias, eu fico um pouco incomodado com isso. Eu não gosto da tendência de associar regimes, ideias ou pensadores, mesmo que eles tenham certas afinidades, com esses grandes umbrella terms genéricos, assim, porque isso causa uma tremenda confusão conceitual nos discursos, não só acadêmicos, mas principalmente coloquiais e públicos. Entendo que as nossas discussões públicas se tornam realmente uma grande briga de termos ou utilização de termos nos quais nenhum lado entende realmente o outro, vide fascismo.
E eu acho que por fascismo ser esse novo, do século XX e XXI, umbrella term, já gerou tremenda confusão a ponto de comunistas chamarem liberais de fascistas, os fascistas apontarem que os comunistas têm a ver com fascistas, e fica essa grande briga e o conceito vai se diluindo, vai se esfacelando nas brigas e contendas políticas, porque nós, acadêmicos, estamos aceitando essa grande diluição conceitual aos nossos próprios meios, que deveria ser o meio de esclarecimento, de depuração conceitual e de precisão e acurácia histórica. É como eu vejo, é por isso que eu pretendo e eu quero separar nacional-socialismo com suas características, mesmo que tenha a ver com características do fascismo, como você falou, o elitismo, o líder iluminado, que na verdade pode até ser passado essa característica para o culto do grande timoneiro Mao Tse-tung, por exemplo, ou podemos pegar o nacionalismo, que foi, teve o nacionalismo autoritário na Alemanha e na Itália, mas qual foi o grande nacionalismo da pátria soviética stalinista? Também pode se entrar nesse aspecto. E aí você vai puxando características ali para ligar esses regimes que poderiam ser conceitualmente depurados com mais precisão, cada um nos seus termos, para evitarmos essa confusão conceitual reinante, que começa, a meu ver, na academia, não é mesmo? Por exemplo, a visão histórica nacional socialista, no geral, era diferente da fascista. Você mencionou que os fascistas e os nazistas têm esse ideal de reconstrução de um passado perdido, essa coisa palingenética, de recriar a gênese, de novo. Mas, na verdade, o regime fascista ele foi profundamente modernista também. Sim. O próprio Mussolini, ele mesmo não acalentava o culto romano como algo relevante. Ele mesmo fala em suas cartas que era algo pragmático para ele, que ele era um modernizador. Do mesmo modo, houve no regime nazista, por exemplo, com aquela coisa do sangue e solo do Darré, ou aquelas coisas da SS de um paganismo de Himmler e Rosenberg, que não eram aceitas por Hitler, por Goebbels, por Bormann, por Göring, que eles viam como uma grande bobeira. Hitler, ele se via já também como um modernista que não queria voltar a nenhum tipo de reacionarismo no passado, por exemplo. Isso era apenas uma parte da ideologia nacional socialista, a meu ver. Então, parece que quando colocamos uma grande rubrica nesses dois regimes como fascistas, você vai apagando essas diferenças que, no final das contas, acabam, na minha opinião, ser muito importantes e imprescindíveis de ser destacadas, se quisermos ter uma compreensão mais clara desses regimes e tentar evitar uma confusão conceitual. Mas eu entendo que eu possa ser excessivamente, digamos assim, rigoroso com metodologia nominalista, digamos assim, Mas é porque eu não gosto e me irrita essas confusões conceituais. Mas eu completamente entendo sua crítica, Ricardo. Que live maravilhosa, velho. E aí, tá feliz? Pode complementar, Não. Eu vejo uma distinção entre dois movimentos, Tem um movimento teórico que é mais sério, que é realmente a tentativa de você ver características similares, características diferentes e tal. E tem um uso propagandístico descarado dos termos. Isso aí é diferente. Aí eu acho que cabe realmente que o historiador esteja com um porrete em riste e bata na cabeça dessa galera que usa as coisas de forma safada, E aí eu falo aqui dos socialistas, dos comunistas e tal. Essa galera usa o termo fascismo sem nenhum tipo de cuidado semântico. E não de agora, isso não é coisa de agora, isso é coisa desde sempre. Porque sob vigência do stalinismo, os fascistas eram os trotskistas. Então, era tudo a mesma coisa. O cara ia pro Gulag lá, seguinte, atividades contra-revolucionárias, trotskismo e fascismo. E o cara é fascista. Social-fascismo, Social-fascismo. Eles chamavam os social-democratas da Alemanha, Partido Socialista. Primeiro, anterior ao Partido Bolchevique. O primeiro grande partido socialista no mundo, na verdade, foi da social-democracia alemã. Ele chamou de sociofascistas. O Politburo teve essa brilhante ideia lá em Moscou e chamou todo mundo de sociofascista e era pau comunista contra social-democrata. Não deu muito certo, porque eles ficavam brigando lá, veio o terceiro Reich, matou todos e acabou.